serigrafia é uma técnica de impressão, ó. A gente usa para fazer impressão em vários materiais. Você pode fazer em papel, como é o meu caso, porque eu uso esse trabalho nos meus artesanatos, nas minhas artes com scrap. Mas a gente pode fazer a serigrafia também em tecido. Ela é muito conhecida como silkscreen no tecido, mas é exatamente a mesma coisa. Dá pra gente fazer essa técnica também em plástico, sabe? Essas sacolinhas de embalagem, elas têm um impresso feito em serigrafia. Várias outras embalagens e materiais de divulgação, adesivos, banners, usam essa técnica. E ela pode ser muito sofisticada, muito elaborada, porque hoje já existem computadores que fazem as telas e ela é toda digital, ou ela pode ser bem básica, que é o processo que eu gosto e que eu faço, tá? Então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu vou mostrar em algumas etapas, tá? Então a primeira etapa é a seguinte, é quando a gente decide fazer uma gravura, né, você vai partir sempre de um desenho como esse aqui que eu fiz, tá? Então o que tem de diferente aqui nesse desenho? Ele tem um esquema simples a lápis, numa página que tem exatamente a medida de todas as gravuras que eu vou reproduzir em papel, tá? Vou mostrar mais uma vez aqui, ó, a gravura final, ó. Ela tem exatamente o mesmo tamanho desse primeiro esboço que eu faço aqui. Aí o desenho original, ele ainda pode ser feito num papel vegetal, num papel que você usa para fazer rascunho. Eu sempre faço rascunho nesse papel aqui, que é o papel vegetal. Tá? Então, feito o rascunho, eu passo ele para cá com as medidas corretas. Aí sim eu uso uma régua, meço direitinho a distância que eu quero que fique em cima, embaixo, para que a sua gravura fique realmente numa posição correta no seu trabalho. E a primeira parte desse processo, né, feito o seu desenho, é você preparar um fotolito. Então, o que é o fotolito? O fotolito é a imagem que você vai reproduzir, tá? Só que ele é feito nesse material aqui que a gente chama de filme rubi. Tá? Esse é um material usado em serigrafia. Ele é um acetato plástico, ó. Ele é bem transparente de um lado e do lado correto, o lado que a gente usa, ele é opaco. Ele tem uma película vermelha que parece uma gelatina. Então, essa película, ela tem essa coloração vermelha não à toa, porque na verdade esse vermelho, ele faz com que a luz seja bloqueada na hora de gravar a tela, que é uma segunda etapa que eu vou mostrar para vocês depois. Tá? Então, a primeira parte sempre é preparar o fotolito. Tá? Como que você vai fazer isso? Ó, você vai pegar um pedaço desse filme rubi, vai prender aqui no seu papel, tá? Aí aqui eu vou mostrar para vocês um detalhe importante que eu não tinha mencionado, ó. Reparem que no meu desenho eu fiz alguns pontos, tá? Vocês estão vendo esses pontinhos aqui? Eles são importantes porque eles são o registro. Eu uso esses pontos para fazer um registro correto, para posicionar corretamente o fotolito em cada etapa, tá? Então, feito isso, olha, eu vou prender o fotolito com 2 pedacinhos de durex, não precisa ser mais do que isso. E vou usar um estilete, ó. Eu uso esse aqui, que ele tem a ponta bem fininha, é um estilete normal, só que com a ponta de precisão triangular e menor, né? E ele tem um formato de caneta, que é muito mais cômodo pra gente trabalhar. E eu vou fazer o fotolito, que é recortar a película com esse estilete. Então, eu acompanho o desenho, ó, como vocês estão vendo aqui. Eu vou acompanhando o desenho, tá? E só no final é que vocês vão ver o resultado, porque é quando a gente retira a película e deixa apenas a parte desenhada. Tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui até completar. No caso, olha, gente, eu tô fazendo por etapas, tá? A primeira etapa que eu estou fazendo agora é essa flor maior, tá? A flor inteira. Porque para cada parte do desenho a gente tem que fazer esse processo uma vez, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, sempre encontrando os pontos. Então, aonde eu termino com o estilete, eu tenho que continuar, porque ele tem que ficar uma coisa só.
Quando eu termino de passar o desenho, ó, o que que eu faço? Com o mesmo estilete, eu venho aqui em cima dos pontos, né, aqueles pontos que eu mostrei pra vocês, e eu faço furos, tá? Esses furos indicam a posição correta que esse acetato tem que ficar para eu trabalhar. E agora eu vou retirar a película da parte que eu não quero reproduzir, que no caso seria o fundo, eu quero deixar só a flor. Ó, vejam como sai facilmente, ó. E observem que eu não recortei o acetato, eu recortei apenas a película, tá? Que fica aqui, essa vermelha. Bom, essa é a primeira etapa do trabalho, mas um detalhe importante, ó. Para fazer uma gravura como essa azulzinha aqui, ó. Eu vou mostrar, já mostrei pra vocês. Essa gravura, ela tem várias cores, né? Então, para cada cor foi feito um fotolito. Então, a primeira etapa foi fazer o fundo azul, foi a primeira cor que eu fiz. Então, eu fiz um fotolito com esse formato e depois imprimi o azul. Segunda etapa foi fazer a folha, fiz um fotolito nesse formato e imprimi. A terceira etapa foi fazer essa flor aqui, que é exatamente essa que eu acabei de recortar, tá? A quarta etapa é o miolo da flor. A quinta etapa são esse outro detalhe do miolo mais as bolinhas. E a sexta etapa e final é o contorno preto. Aliás, aproveito aqui nessa hora para mostrar para vocês, né? Vejam como o contorno preto realça as cores, define a figura, né? E dá um acabamento especial no trabalho, né? Então, para fazer uma gravura como essa, para cada etapa, para cada cor, para cada parte do desenho, eu tenho que fazer um fotolito. E foi o que eu fiz aqui. Então, essa é a primeira parte dessa aula. Bom, continuando aqui a aula sobre serigrafia, por que eu resolvi mostrar como a gente faz o fotolito? Porque você pode preparar o seu fotolito em casa, como vocês viram, não requer nenhum material muito complicado, e levar esse fotolito para uma loja especializada em serigrafia e pedir para que na loja eles gravem uma tela, caso você não tenha equipamento para fazer isso. E o que é a tela de serigrafia? Olha, a tela é um caixilho de madeira ou de alumínio, depende do equipamento que você usa. E ele tem aqui ó, um tecido, é uma espécie de poliéster, tá? E nesse poliéster é que a gente aplica um produto que se chama emulsão. Essa emulsão é sensível à luz. E a imagem que você fez aqui no fotolito, ela vai ficar gravada nessa tela. Em volta, tá? Aqui em volta vocês podem ver, o azul é a emulsão. E o que tá em branco, ó, é porque o fotolito bloqueou a luz e a emulsão não fixou. Então essa parte branca, ela tá vazada. Você pode encomendar uma tela com seu desenho e trabalhar com ela. Isso eu já deixei claro. E o que eu quero mostrar hoje nessa aula, na verdade, é que essa tela é um material que você já conhece, que muito provavelmente você já usou. Essa tela funciona como um stencil. Acho que você já deve conhecer, a maioria das pessoas que trabalham com artesanato conhecem stencil. O stencil é nada mais do que um molde vazado. O mesmo processo aqui da tela de serigrafia. E eu vou ensinar a fazer com essa tela, não só a gravura, como eu mostrei ali no início, a florzinha inteira. Eu vou ensinar você a fazer aqui, preparar um fundo, uma estampa num papel para fazer um scrapbooking personalizado com a sua marca, utilizando essa tela. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Isso aqui é uma base, ó, uma prancha de madeira, tá? Ela tem um pedaço de madeira menor com dobradiças. E eu vou prender a tela nessa base. Isso aqui é só um apoio para a tela ficar fixa, que facilita bastante o meu trabalho, o trabalho de quem mexe com a serigrafia. Eu vou fixar essa tela, ó, usando parafusos. São 4 parafusos e eu vou prender, então, os 4 com a chave de fenda. Bom, eu já prendi a tela aqui na minha base. E, na verdade, existem mesas muito mais sofisticadas, próprias para imprimir as gravuras. Eu imprimo as minhas gravuras nessas mesas, tá? Essa base eu uso para trabalhos mais divertidos, mais soltos, ou quando eu quero fazer uma coisa especial, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, eu vou pegar páginas de scrapbook que eu já comprei prontas, tá?
Eu escolhi essa estampa com bolinha bem clarinha, mas você pode usar também páginas lisas, tá? Importante que seja um papel um pouco mais encorpado, no caso, para scrap, para que você consiga imprimir com melhor qualidade. Tá? Essa página você vai usar depois, eu vou montar aqui depois uma sugestão de scrap com ela. Qual é a minha ideia aqui? Eu vou imprimir em tons de lilás várias flores desse mesmo desenho da gravura nessa página de fundo amarelinho. Tá? E vocês vão ver que a tela de serigrafia ela tem essa utilidade, ela não precisa ser usada só para reproduzir uma única gravura. Uma mesma figura pode ser usada de várias maneiras. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar colocando a tinta, que no caso aqui é a tinta para serigrafia vinílica, é a base de solvente. Eu preparei um tom de lilás, eu vou colocar pouca tinta porque eu vou usar uma quantidade pequena. Esse aqui é o rodo de impressão. É um rodinho que a gente usa para imprimir. Primeiro eu faço esse movimento empurrando a tinta para o lado oposto. Dessa maneira todo o fundo fica coberto com tinta. O papel eu já coloquei aqui embaixo, meio de lado, ó, vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ele tá de ladinho, apoiado na mesa, na posição em que eu quero imprimir a primeira flor. Eu abaixo a tela, vocês viram, ó, eu abaixei a tela. Eu vou até fazer assim meio de lado para vocês entenderem melhor. Com o rodo nessa posição, ele não tá nem em pé, nem totalmente inclinado, ele tá a 45 graus. Eu puxo a tinta na minha direção, tá? Dessa maneira, ó, a tinta toda passa pelo espaço vazio e eu imprimi, então, uma flor lilás nesse fundo amarelinho. Posso fazer o mesmo, ó. E é até interessante fazer em outra página, para que uma seque enquanto você trabalha na outra. Vou pegar a tinta, ó, a tinta tá aqui no rodinho. Vou devolver pra tela, ó, com palito mesmo. Porque essa quantidade aqui é pequena, normalmente eu ponho mais tinta, tá? Mas eu não quero fazer muita confusão aqui. Coloco a tinta e passo novamente. E esse processo, ó, eu vou repetir várias vezes. O interessante dessa tinta, que mesmo um tom um pouco mais claro, ele cobre um papel num tom um pouco mais escuro, tá? Então você pode observar isso, ó. Fiz aqui no verde também. Agora vamos supor que eu queira continuar imprimindo e eu vou apoiar a tela em outra posição. Então, ó, eu venho com esse papel, que foi o primeiro que eu fiz, coloco a flor aqui, agora ela já tá numa outra posição, tá? Tô tomando cuidado para não encostar a tela naquela que ainda tá molhada, tá? Ó, imprimi. E o que aconteceu aqui? Observem, eu imprimi bem na bordinha, de maneira que a flor ficasse cortada ao meio mesmo. Não tem problema, a minha intenção era essa. E vou fazer o mesmo os outros papéis também. Tá? Toda vez que eu puxo a tinta, a tela tem que estar abaixada, eu empurro a tinta com a tela levantada. Tá? Não sei se vocês repararam, eu vou fazer mais uma vez, que aí dá pra vocês observarem melhor. Ó. Coloquei o papel, posicionei. A tela tá levantada, para que o papel possa ficar, para que eu possa colocar o papel embaixo. Abaixei a tela, encostei no papel. Puxo a tinta, levanto a tela, jogo a tinta para lá. E vou repetir esse processo várias vezes, ou tantas vezes quantas eu quiser, até cobrir todo o fundo com essas florzinhas. Eu vou continuar aqui, daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês. Bom, eu já imprimi várias flores nesse primeiro tom de lilás, ó. Estou preparando dois papéis, um verde e um amarelo, para vocês verem, depois eu vou montar páginas diferentes. É sempre bom, quando você trabalhar com a serigrafia, fazer várias peças, porque isso otimiza o tempo, o trabalho, senão não faria sentido a gente usar uma tela, a gente usaria, sei lá, faria a pintura à mão, tá? Então é sempre bom, essa técnica é feita para reproduzir várias vezes. Então, feitas as suas primeiras impressões, ó,
essa tinta seca bem rapidamente, eu já vou poder trabalhar aqui nessa mesma tela ó, com outro tom. Eu vou usar um tom de lilás parecido, um pouco mais escuro só. Eu não vou nem limpar a minha tela não, eu vou até misturar um pouquinho os tons. Pra quê? Eu vou imprimir algumas florzinhas nessa cor um pouco mais forte. Então eu vou posicionar novamente a tela, tá? Só que agora com essa cor um pouco mais forte e vou imprimir novamente, ó, várias flores, como vocês podem ver, nesse tom. Sempre tomando cuidado, não deixe encostar a tela nas tintas, nas partes que foram impressas recentemente, na tinta que tá úmida, tá? Porque se você encostar, naturalmente vai borrar. E não se preocupe se elas ficarem levemente tonalizadas, né? Na verdade, a ideia de trabalhar com 2 tons é até você criar aí novas nuances, cores diferentes, tá? E aí eu vou repetir o processo, eu vou ter que aguardar secagem, se for necessário posso usar um secador e vou fazer até terminar. Ó, esse é no papel amarelo e vou fazer aqui no papel verde para vocês verem que o efeito também é bem interessante. Inclusive a gente pode fazer sobreposições que ficam bem legais. Sempre tomando cuidado para não encostar. E eu vou continuar imprimindo aqui até terminar. Deixa eu pegar uma outra. Tá? E eu vou fazer mais um pouco e já mostro o resultado para vocês. Bom, eu continuei imprimindo, né, e o resultado final foi esse aqui. Então, aquelas páginas que eram lisas, ó, vejam só, elas ficaram estampadas, né, com essas flores em lilás. Deixa eu só colocar pra cá que ainda tá molhado, ó. Então, vejam, essa foi a original que eu usei e essa foi a página final, né, que a gente conseguiu, ou que dá pra gente conseguir com a estampa em serigrafia. Então vocês vão poder personalizar os papéis aí que vocês quem já faz scrapbooking gosta. Olha que possibilidade bacana, né? Você personalizar os seus papéis com esse procedimento. E numa próxima aula eu vou ensinar vocês a montarem uma página com esse fundo que já foi preparado usando a gravura, que é essa aqui. Então com a mesma tela que eu fiz a gravura, eu fiz o fundo. E numa próxima aula eu vou mostrar como montar esse trabalho, vai ficar bem legal. Então eu espero vocês na próxima.